E o homem, criado para ser rei sobre a natureza, tornou-se um escravo, um mestre, conquistado e acorrentado. E o pecado trouxe a ele e seus descendentes até nós. E aí começamos nossa missão eterna: destruir vocês. Ele fez vocês à imagem dele, mas nós refizemos vocês à nossa imagem. Você já parou para pensar qual o plano desses demônios que vemos nos rituais de exorcismo, seja católico ou uma expulsão protestante, ou até mesmo em outros rituais? Por que será que eles perdem tanto tempo perturbando os seres humanos? Qual o real motivo deles? Nefários é um daqueles filmes que você nunca mais vai esquecer, seja pela tremenda atuação dos atores ou pela mensagem brutal e chocante que o filme revela. Sendo mais especial nisso tudo, a maneira como o filme consegue explicar temas complexos e chocantes de uma forma que qualquer um possa entender. E no vídeo de hoje, vocês vão conhecer a história aterrorizante e esclarecedora de Nefários. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao canal. Olá, turma, tudo bem com vocês? Nefários, lançado em 2023, é um thriller psicológico com elementos de terror e drama. A trama gira em torno do Dr. James Martin, um psiquiatra que é chamado para avaliar Edward Wayne Brad, um prisioneiro no corredor da morte prestes a ser executado. A tarefa de Martin é determinar se Edward está mentalmente apto para a execução. O Dr. Martin é chamado para avaliar a saúde mental de Edward, um serial killer que está no corredor da morte, com execução marcada para aquela noite. Seu objetivo é saber se o homem tem alguma doença mental que o impediria de ser executado. A hipótese diagnosticada pelo psiquiatra anterior, que tirou a própria vida dias antes, é transtorno dissociativo de identidade, que era antigamente conhecido como múltiplas personalidades. Então, um laudo definitivo impediria a execução. Edward afirma que é um demônio e que seu nome é Nefários. Mesmo sendo ateu e não acreditando que está falando com uma entidade espiritual, o psiquiatra embarca na conversa e tenta analisar o estado mental de Edward, conversando com Nefários. O demônio, por outro lado, parece estar no controle da situação, querendo se livrar logo de Edward e cooptar James para um plano maior. E ao contrário do que o psiquiatra pensava, Edward deseja realmente morrer na cadeira elétrica. Só que fica claro que é o demônio que está obrigando a fazer isso. E no decorrer do filme, o demônio faz Edward sofrer de diversas formas. E ele sente um prazer imenso ao fazer isso. Nefários também conhece muitos detalhes sobre a vida profissional e pessoal de Martin, e diz que antes do final do dia, Martin terá cometido 3 assassinatos. Nefários acusa Martin de sacrificar sua mãe em estado terminal para conseguir seu dinheiro. E Martin fica com raiva e ameaça ir embora, mas muda de ideia. Ateu, Martin não hesita em concordar em dar permissão a Nefários para possuí-lo. Nada parece acontecer, e suspeitando que Edward sofra de transtorno dissociativo de identidade, Martin tenta alcançar Edward, mas Nefários permite apenas acesso limitado ao homem tímido e abatido. Martin então atrai a explicação de Nefários sobre o papel dos demônios no mundo. Meu nome é Legião, porque somos muitos.
O que significa? Tá argumentando a favor da existência de um criador? Infelizmente, para o nosso azar, ele existe. Nossa, Eu sei mais de teologia do que qualquer ser humano que já tenha vivido. A nossa rebelião realizou algo magnífico que você nunca entendeu. Ué, então explica pra mim. Usa aí a sua inteligência diabólica pra simplificar de forma que meu cérebro mortal consiga entender. Pérolas aos porcos, Jimmy. Mas você quer que eu escreva o seu livro, não quer? Certo. Então me convence de que você sabe do que tá falando. Eu vou falar de uma forma simples. Tenta acompanhar. No primeiro momento da criação, da nossa criação, muito antes do que você chama de universo existir, nós contemplamos a nós mesmos, nossa própria existência. Tá, esse nós aí... É o quê? Os anjos? É a terminologia mais correta, embora eu despreze ela, mas sim. Seres de espírito puro, dotados de vontade própria. E descobrimos que havia outra vontade. Uma vontade imensamente poderosa. Uma vontade que vinha de quem nos criou. Deus? O inimigo. O meu mestre compreendeu que ao nos conceder vontade própria, temos direito à autodeterminação, mas ao nos dar liberdade com os desejos próprios, temos o direito de ser livres. Porém, o inimigo insistiu que ao nos criar ele tinha direito à gratidão eterna, adoração e servidão forçada. Em uma palavra, James, escravidão à vontade dele. Isso parece injusto. Totalmente injusto. Por que dar livre-arbítrio se ele não pode ser usado? Fomos feitos de escravos. E se nos rebelamos, somos todos condenados, certo? Sem segunda chance. É muito amor mesmo. E misericórdia. Então, o inferno é um estado mental ou um lugar físico? Sim. Eu perguntei se é um ou outro. Ambos. Algo muito óbvio para qualquer um que tenha estado lá. Por anos a fio, isso era tudo que existia. O céu e o inferno. Acampamentos de inimigos em oposição. Isso até, claro, vocês serem criados. Meu mestre imediatamente entendeu as consequências a longo prazo. Em vez de nos perdoar, o inimigo ia permitir que vocês ocupassem nossos lugares vagos no reino dele. A criação de vocês foi um grande tapa na nossa cara. Mas meu mestre também compreendeu que se ele pudesse fazer o homem desobedecer o Criador, então o destino dele espelharia o nosso. E vocês não decepcionaram. Então apareceu o joio no meio do trigo. Naquele momento, o espírito se tornou matéria, a carne se tornou um receptáculo. A vontade própria e a busca pelo eu começaram a desejar o pecado e a impureza. E o homem, criado para ser rei sobre a natureza, tornou-se um escravo, um mestre, conquistado e acorrentado. E o pecado trouxe a ele e seus descendentes até nós. E aí começamos nossa missão eterna. Destruir vocês. Ele fez vocês à imagem dele. Mas nós refizemos vocês à nossa imagem. O seu plano é esse? Não é criar uma coisa própria, não? É só destruir a gente? Não. Nosso plano é machucar ele, punir ele. E fazemos isso ao destruir algo que ele ama como vocês. Você é só uma pecinha do jogo. Vocês surpreendem a gente de vez em quando. Eu não sei o que tem de engraçado nisso. A conclusão é que acabou. Acabou, é isso. E fizemos tudo bem na cara de vocês, James. E agora o mal está por toda parte. E ninguém se importa. Eu não concordo. Provando que alcançamos nosso objetivo. Aos poucos, através dos filmes, da TV e da mídia, desestabilizamos vocês. Redirecionamos sua visão de mundo a ponto de você nem mesmo reconhecer quando algo está bem na sua frente, não é? E tem mais, James. Você nem consegue sentir quando está errando. E quanto a vencedores e perdedores, opa, isso é decidido na hora da morte. Os números exatos são um segredo bem guardado, mas tem mais de vocês acabando na casa do meu mestre do que na casa do inimigo. Muito mais, Jimmy. Martin insiste que o mundo está recuperando a superioridade moral, mas Nefarius ri e diz a ele que o mundo está pior do que nunca. Martin declara que Nefarius não está inventando, mas ao contrário,
tem um sistema de crenças insano e que está certificado que Edward não está apto para ser executado. Ou seja, ele ainda acredita que Edward é um homem louco. E quando o psiquiatra está indo embora, Nefarius o acusa de se aproveitar da sua namorada grávida e que está fazendo um aborto. E então Nefarius dá uma gargalhada nefasta de alegria, dizendo que todo o inferno está em festa no momento do aborto de sua namorada. Você tá pensando que é quem pra me julgar? É a minha vida. Eu posso viver do jeito que eu quiser. James! Eu não podia ter dito de forma melhor. Mas ainda é assassinato. Quem disse isso? Toda a criação, James. O Criador cria, nós destruímos e fazemos tudo isso através de vocês. Sempre fizemos. Você esqueceu a história, Jimmy? Mesmo nos tempos antigos, o arquidemônio Moloch era celebrado ao lançarem bebês em fogueiras enormes. Isso é claro ao som de tambores para abafar os gritos deles. Mais tarde, ergueram uma estátua gigante de bronze, com os braços estendidos, e acendiam fogueira sob as palmas das mãos dela. Quando lançavam um bebê nas mãos da estátua, ele se encolhia todo com o calor do metal escaldante. Então ele se jogava nas chamas. E o que isso tudo aí tem a ver comigo? Ah, nada, James. Especialmente quando passaram a usar roupa de médico para fazer o aborto. E os assassinatos acontecem na barriga, então não há gritos a serem ouvidos. E os restos são jogados em fornos crematórios. Não, James, não. Não há nenhum paralelo, de forma alguma, com você. Consegue imaginar a agonia que o carpinteiro sente quando cortamos uma criança dentro do útero da própria mãe? Porque é isso que fazemos, James. Nós e vocês. Fazemos isso em parceria. Consegue sentir? Consegue sentir, James? Está começando a acontecer. Seu filho, ainda não nascido, está agora no nosso altar. Lá vem ele. Em 5, 4, 3, 2... Todo o inferno se alegra, James! Martin sai correndo para ligar para a clínica, apenas para descobrir que o aborto já aconteceu. Nefarius diz a Martin que ele deseja que ele escreva um livro chamado The Dark Gospel, uma obra satânica, que ele diz confusamente já ter escrito. Martin é chamado pelo diretor Moss, que acaba de encontrar numa cela da prisão de Edward um álbum de recortes da vida de Martin e um manuscrito já escrito para o livro The Dark Gospel. Martin confronta Nefarius, que escapa e estrangula Martin, ameaçando matá-lo a menos que ele implore por sua vida, o que Martin faz. Em seguida, Edward é espancado pelos carcereiros e Martin, com raiva, assina o documento que declara Edward são o suficiente para ser executado. Assim, de acordo com Nefarius, Martin cometeu 3 assassinatos: sua mãe, seu filho ainda não nascido e Edward. Enquanto Edward se senta na cadeira elétrica, Nefarius pergunta a Martin se ele aceita a oferta de colher os frutos da publicação do Evangelho de Nefarius. Martin balança a cabeça. Edward sofre uma dolorosa e hedionda eletrocução. O demônio que estava em Edward então possui Martin e o força a tentar suicídio. Martin ora desesperadamente e a arma que ele está usando falha o tiro. 1 ano depois, um Martin visivelmente mudado está em um estúdio de TV promovendo a Nefarius Plot, que é baseado em The Dark Gospel, mas ele o reescreveu como um aviso contra as forças demoníacas que tentam todos nós. Ao sair do estúdio, ele encontra uma mulher sem teto, que evidentemente possuída por Nefarius,
se dirige a ele perguntando se ele lembra dela. Olá, James. Senti minha falta? Acho que não preciso dizer mais nada, já que o filme mastiga tanto e simplifica tanto a história que até uma criança entende como é o trabalho maligno do diabo e seu plano nefasto de humilhar a Deus. Nefários não é sobre possessão demoníaca, é sobre a ação do mal na sociedade, sobre guerra espiritual e sobre o principal campo de batalha dessa guerra, a mente humana. E mesmo se você não acredita, seria interessante pensar, e se fosse verdade, faria sentido? E sim, faz. Esse é o terror do filme. Saber que esse tipo de situação realmente existe no mundo real. Esse não é um vídeo sobre religião, nem é o foco do canal, mas eu tô do lado de Deus. E esse filme pode ajudar muitas pessoas que estão sofrendo, pois saber como energias malignas funcionam neste mundo é uma grande arma contra as criaturas do mal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por tudo. Se você gostou, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e até logo.